coração salta da boca quando a gente vê alguém. Vibra, fica apertado. Tem gente com coração valente, gente com coração de pedra, gente que fica com o coração partido. Meu coração bate feliz, tem música, poema. Coração parece que é um companheiro que está dentro da gente, perto da gente. A gente às vezes até fala do coração como se fosse outro, né? Carlos, Rodrigo, hoje nós estamos aqui no All That Science para celebrar, por 1000 motivos, o Dia Mundial do Coração. Carlão, o que você acha que acontece ali que faz com que o coração seja tão especial, tão celebrado? Pois é, Pedro, acho que você deu a dica aí. Ele é bem central mesmo, né? Então, primeiro, eu acho que é um órgão que a gente percebe rápido e cedo na vida que a gente tem coração, né? Então, quando a gente é criança, a gente corre um monte, ou fica assustado, né? Você sente aquela palpitação, você sente o coração disparar. Além do que, ele distribui sangue para todos os órgãos. Então, realmente é importante um coração funcionando bem para que todo o resto funcione bem também. E, Carlos, eu acho que nada mais justo, né, do que esse órgão tão importante ter um dia só dele, né? E eu sempre me recordo que no começo da faculdade de medicina, a coisa que mais me intrigava é o fato de ter um elemento que está contraindo e se movimentando o tempo todo, ininterruptamente, durante toda a sua existência, sem descanso. E não para, né? E é gozado porque eu sempre gosto de imaginar que dentro da gente nós temos carne e osso, nós somos feitos disso, né? E o músculo do coração, ele é muito parecido com o músculo da perna ou do braço. Se a gente tirar um pedacinho do músculo do coração, botar no microscópio, um pedacinho do músculo da perna, botar no microscópio, eles são muito parecidos, é o mesmo tipo de músculo quase. E o coração, a perna não funciona 80 vezes, botar assim, na média 80 vezes por minuto sem parar. Imagine fazer isso com a perna, né? O halterofilista faz o exercício lá uma vez por dia, sei lá, e fica com o braço desse tamanho, o coração 80 vezes por minuto sem parar o tempo inteiro, a vida inteira. E é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que ele manda sangue para o corpo todo, para todos os órgãos funcionarem bem, ele também manda sangue para os pulmões, né? Então, para oxigenar o sangue, para se livrar do resto lá do gás carbônico que as células produziram. É impressionante pensar como isso funciona bem durante a vida inteira. Pode ser que as pessoas se perguntem, mas para que distribuir o sangue, né? Para que um órgão que fica distribuindo sangue? E tem muita coisa que funciona assim, muita analogia pode ser feita. Por exemplo, esses dias eu estava pensando, a árvore, né? Está plantada no chão. Todo mundo sabe que tem que regar a planta. Por quê? A água vem da terra, pega a raiz, entra dentro da planta a água, que vai lá para a folha. Pois a folha faz o efeito dela, que é pegar a energia do sol. Volta através da água a energia para a planta inteira. É o que o coração faz. É um líquido, sangue, que fica rodando dentro do corpo, levando para frente nutrientes e oxigênio, recolhendo as impurezas. Joga para frente e fica fazendo assim. Ô Carlos, a sua especialidade é o pulmão. O pulmão é o responsável pela oxigenação. São primos irmãos, né? Proteger o pulmão e proteger o coração são quase sinônimos ou é diferente? Como é que funciona isso? Com certeza, né, Pedro? Acho que a gente também aprendeu aí ao longo desses anos todos que a gente tem que proteger o corpo como um todo. Quando a gente enche o peito de ar, a gente está mandando uma certa quantidade de ar lá no final do pulmão, onde vai acontecer a mágica. A mágica qual é? É o ar encontrar o sangue. Se não tiver sangue lá, não adianta nada a gente colocar ar para dentro. É bonito demais isso, né? É demais. O pulmão é a nossa maior interface com o mundo externo. Então, o que a gente respira pode fazer mal para o corpo todo e pode fazer mal para o coração também. É bonito isso, porque a gente acha que a nossa interface, né, o nosso funcionar com o mundo externo é a pele, né? É claro que a pele também, mas o pulmão a gente não pensa nisso, né? Você sabe que o coração ele fica pulsando, né? O sangue vai para um lado e vai para o outro, né? Como é que a gente faz para saber que o sangue circular só numa direção? Quer dizer, o sangue oxigenado vai para frente e recolhe o sangue sem oxigênio por trás.
O que faz o sangue circular só numa direção é um jogo de válvulas que tem dentro do coração, como se fossem portas. A porta abre para o sangue passar e ela se fecha para o sangue não voltar e preparar o próximo batimento. Então é um órgão cheio de finezas, né? Ô Pedro, essa sua descrição aí da fisiologia das câmaras cardíacas e das válvulas que regulam esse fluxo todo me faz lembrar de uma história interessante, né? Que foi sempre o interesse do Leonardo da Vinci pelo funcionamento desse órgão e pela beleza mecânica do seu funcionamento, né? Então ele compartilhava na época uma ideia que era meio comum, de que o coração comum, porque assim Aristóteles já tinha dito isso, Galeno falava a mesma coisa, né? De que o coração, na verdade, ele era uma grande fornalha, né? Que faria com que a vida funcionasse, né? Você imagina como era complexo a concepção de vida, alma, fluidos e calores, né? Mas esse era o conceito dele. Ele era um grande anatomista e um enorme desenhista, né? Talvez a maior contribuição dele dentro desse contexto do estudo anatômico tenha sido isso exatamente o que você falou. Foi a compreensão profunda do funcionamento das válvulas, né? Que as válvulas funcionam não só por esse mecanismo de diferença de pressões, mas também por uma fineza de vortelixação, de formação de vórtex desse fluxo sanguíneo impulsionado por uma massa contrátil, né? Ele estava muito à frente do seu tempo, né, Rodrigo? Você vê que ainda tem coisa que nós estamos descobrindo hoje, né? Um bocado de coisa que a gente não sabe. Por exemplo, uma das coisas que só recentemente é que a gente conseguiu entender um pouco melhor é aquilo que nós falávamos lá no começo, né? O coração bate feliz, o coração bate mais forte, etc., né? Existe isso, não é só sensação. O coração ele consegue sentir quando precisa bater mais forte, não é? Então, durante a atividade física, por exemplo, exercício, né? Ou uma emoção, então o coração sabe que precisa bombear sangue mais fortemente, fazer o sangue circular mais. Ele consegue perceber isso daí e funciona em conjunto com os outros órgãos todos, né? Ele tem um centro nervoso lá dentro dele. O coração bate sempre sem a gente precisar fazer nada, né? Eu só mexo a perna se eu quiser, né? Ou se me mandarem. O coração não, o coração está lá dentro da gente. Nós estamos conversando aqui, o coração está pulsando. Ele está batendo. E está batendo com uma determinada velocidade lá. Como é que ele sabe que velocidade que é para bater? Ele recebe sinais do corpo todinho. Os sinais vêm de várias formas, nervos, etc. Substâncias que vêm através do próprio sangue, ele percebe isso. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Rodrigo, então. Como é que a gente faz para saber o que está acontecendo lá dentro do corpo? Quer dizer, como é que a medicina e a tecnologia... nós estamos aqui, não é? Eu estou te vendo, você está me vendo e tem o coração lá dentro. Como é que a gente enxerga o que está acontecendo lá dentro do coração? A medicina precisa disso, né? Como é que é enxergar, né, Pedro e Carlos? Como é que é enxergar por dentro do corpo, né? E o que é curioso, né, é que a história da imagem do coração, ela se confunde um pouco com a invenção daquilo que a gente chama hoje de raio-x, né? Imaginem vocês que o raio-x foi inventado por um sujeito extremamente engenhoso chamado Röntgen em 1896, quer dizer, na virada do século XIX para o século XX, em que era possível atravessar uma pessoa, um tecido humano com um raio e obter-se uma fotografia interna nessa ocasião. E 4 meses após a invenção do raio-x, já tinha gente mundo afora empregando o raio-x para fazer imagens do coração. Em Boston, já tinha um sujeito fazendo chapas, né, a dimensionar coisas relacionadas a esse órgão, que até então só era conhecida através de palpação, percussão, ausculta. Imagina agora você ter substratos para enxergar um órgão por meio de uma nova tecnologia. E a partir daí foi um avanço de foguete, né? A gente consegue estudar, fotografar, filmar com qualidades tridimensionais o funcionamento desse órgão fantástico. Mas isso que vocês estão falando é a coisa mais fascinante, porque existe uma diferença entre invenção e descoberta, não é? Descoberta é aquilo que a gente, sem querer, se deparou com aquilo e disse, olha,
descobrir isso daqui, não é? E a invenção não, a invenção é elaborada, o desenvolvimento é elaborado, né? E como é que a gente faz para saber que um tratamento é bom? Basta nós termos uma ideia para então colocarmos em prática. Hoje a medicina, ela se vale de uma série de ferramentas para saber e ter certeza que um determinado procedimento, medicamento, cirurgia, etc., uma determinada ação precisa ser feita. Do mesmo jeito que quando nessa fase de testes, ela pode rechaçar uma determinada tecnologia. Fala, esta não. E a história é cheia disso, a história recente, o tempo inteiro. Tal vacina, será que vai funcionar? Tal medicamento, será que vai funcionar? As pessoas hoje têm uma informação completa sobre como são feitos esses testes e por que eles são feitos? Carlos, o que você acha? Olha, Pedro, eu acho que essa questão é tão importante que a gente devia aprender ela desde a escola e não depois, não na faculdade, né? Dependendo do que você escolher. Acho que tem uma maneira bem simples de explicar isso, que é a seguinte: existe uma regra do jogo para você poder entender se algo que você imagina que é bom vai funcionar ou não. Então essa regra, ela inclui que você deve ter alguns dados de laboratório primeiro, depois você deve ter alguns dados em animais, e depois você vai passar para testes de segurança, depois testes de eficácia, né? Então, a gente tem um beabá que deve ser seguido. Perfeito. Nós três, que temos a mesma idade, a gente já cresceu numa faculdade de medicina que já contemplava isso, né? Então, talvez nos anos 50, anos 60, ainda era mais ou menos assim. O professor Pedro trata assim, o professor Rodrigo trata assim e o professor Carlos trata assim. Mas depois a gente foi aprendendo que a gente tinha que basear nossas decisões em evidências científicas. E para produzir essas evidências existe uma regra do jogo. Então, às vezes a gente quer uma resposta rápida ou a gente quer uma resposta agradável. Mas se a gente seguir a regra do jogo, a gente pode não achar uma resposta rápida, pode não achar uma resposta agradável. Hoje é o dia do coração. Falar do coração. Como é que a gente faz para chegar lá dentro do coração? Como é que faz para bolar um remédio que sabe que tem que ir para o coração? Trocar uma válvula, por exemplo, essas válvulas que eu falei agora há pouco. Uma ficou doente. Como é que a gente faz para botar uma válvula nova lá dentro do coração? Agora há pouco, Rodrigo, vou te provocar. Você falou que a sua especialidade é a intervenção. Como é que faz para botar uma coisa lá dentro do organismo? Ô Pedro, eu acho que se o coração ele é um grande propulsor aí do sangue e da vida, né? Eu acho que uma outra propulsão que ele foi muito eficaz em promover foi o desenvolvimento científico, né? E também tecnológico. As primeiras imagens que a gente descreveu, imagina as primeiras intervenções, né, num órgão sofisticado como esse, foram cirúrgicas, foram abertas, né? E expor o coração, abrir o peito do sujeito e operar foi um dos grandes feitos da medicina, né? Todo mundo lembra até hoje o papel daquele cirurgião famoso sul-africano, Christian Barnard, você me corrige se eu estiver errado, mas foi o primeiro transplante cardíaco, né? Uma coisa impensada até então, né? A sofisticação das técnicas e estruturas para fazer o corpo continuar funcionando no momento que você retira a sua bomba essencial, né? E logo depois o desenvolvimento de tecnologias minimamente invasivas, né? Que são capazes de navegar através de veinhas, artérias e estruturas tão delicadas por meio de um acesso através da pele, de uma artéria da perna ou de uma artéria do braço. Imagina você até o interior do coração sem ter que abrir o peito, né? E esses primeiros fios, como é que foram feitos? A gente não tinha essa quantidade incrível de materiais disponíveis hoje em dia, polímeros, estruturas sofisticadas derivadas da biotecnologia moderna. Então, os primeiros fios guias foram feitos com cordas de violino, ora bolas.
era o que se tinha, né? Fios derivados de tecidos animais, e assim caminhou, né? Quer dizer, o desenvolvimento proporcionado pelas pesquisas relacionadas ao coração, elas trouxeram um sem número de contribuições para outros campos da ciência, né? A gente ainda faz cirurgias de diversas maneiras, mas agora, de fato, essas sondas que vão lá dentro, né? A gente chama de catéter, né? O médico gosta de usar palavras diferentes. Essas sondas que vão lá dentro do coração, a gente fala que isso é minimamente invasivo. Por quê? Porque é só através de um furinho. É invasivo. Tudo que passa pela pele chama invasivo, mas é minimamente invasivo porque não tem corte, depois não tem que costurar. A gente consegue um arcabouço tecnológico grandão, cheio de instrumentos, mas todos eles operados pelo homem. Todos eles. O robô, muita coisa é feita com robô, etc e tal, por trás tem um homem, não tem nada automático. Ainda não. O que será que a gente consegue fazer que para o futuro vai tornar o coração mais protegido? Carlos, alguma ideia? Não? Pois é, eu estava pensando aqui que tem pesquisas que elas não têm uma aplicação prática num primeiro momento. Às vezes a gente investiga coisas e você não sabe direito para que aquilo serve, né? A gente vive numa época assim de discussão sobre o valor da ciência, né? Isso é uma coisa que já há alguns anos a gente vem pleiteando que a ciência receba mais atenção, mais incentivos, né? E tem coisas que, num primeiro momento, elas não parecem ter uma aplicação muito evidente. E depois, com os tijolos que cada um vai construindo, né, no conhecimento, a gente consegue juntar uma série de coisas para aplicar num determinado ponto. Eu não sei exatamente o que é que vai ser, mas o que eu sei é que quanto mais a gente estudar do funcionamento do coração, do funcionamento dos vasos, com certeza a gente vai se deparar com uma situação em que a gente vai poder aplicar alguma coisa que hoje não parece muito evidente, mas que mais para frente vai nos ajudar. Então acho que esse Dia Mundial do Coração também é um dia não só de reconhecer a importância da saúde do coração, mas também de reconhecer a importância das pesquisas que a gente deve sempre continuar fazendo. E uma outra situação que eu acho que nós vamos precisar perseguir muito é evitar que a doença. Que tal se a gente começasse a entender um pouco mais como é que a gente faz, não para não adoecer, mas para se manter sadio? Parece que é a mesma coisa, a não doença e o ficar sadio, mas elas não são. Ficar sadio me parece que tem muito mais componentes de alegria e de felicidade do que simplesmente não ser doente, né? E talvez a gente precise aprender melhor medicamente e pessoalmente como é que a gente faz para nos mantermos sadios, corpo e mente. Então, Pedro, acho que é isso aí que você falou. Tem várias pesquisas mostrando que as pessoas têm uma saúde geral melhor, têm uma vida melhor se elas cultivam, por exemplo, suas relações, né? Então, pode ser amigos, família, um grupo. Então, para a saúde geral, para a saúde do coração, mais importante do que ter dinheiro ou poder comprar remédio bom, é ter essa vida social bem estruturada. Então, isso aí garante longevidade, garante qualidade de vida e, com certeza, garante uma saúde melhor para o coração também. Carlos, além disso, cigarro, pressão alta, colesterol, diabetes, sedentarismo, são os pontos importantes. Acho que todo mundo sabe disso, mas é sempre bom reforçar, né? Que principalmente afetam o coração e depende de cada um de nós, não depende mais de ninguém. Cada um de nós resolver isso daí. Claro, vai ao médico, o médico vai saber a melhor maneira de orientar. Às vezes tem medicação, às vezes são outras coisas. Eu acho que como uma última reflexão aí, um pensamento final a respeito desse tema tão importante, desse órgão tão importante que tem um dia só para ele hoje, me vem à cabeça os desafios que a gente tem enfrentado e ainda vai enfrentar ao longo desse ano tão atípico que foi 2020, nesse cenário de uma pandemia global.
que é a busca por um equilíbrio, quer seja físico e psíquico. Eu acho que o coração também sofre muito quando a gente não cuida de um equilíbrio mental. As relações pessoais, a busca por atividades saudáveis que devam preservar esse órgão tão importante e fundamental e tão belo, né? Então eu já entendi a dica. Vamos proteger o coração. O Dia Mundial do Coração é para proteger o coração, é para poder usar. Usa bem. Que ele salte pela boca, que ele fique apertado, que ele fique saltitante, fique feliz. Se por um acaso ele ficar pesado, a gente torna a fazer ele ficar feliz de novo. Eu espero vocês na próxima aí. Nós ainda temos muita coisa para conversar. Carlos, Rodrigo, até a próxima, hein? É isso aí. Um abração para vocês. Grande abraço, pessoal. Foi fantástico.